Já parou para pensar de onde vêm coisas como a lógica, a ética, ou até a ideia de que existe um eu dentro da gente? Pois é, nada disso apareceu do nada, não. Elas são o resultado de 4 momentos, 4 saltos gigantescos na história do pensamento. E é exatamente essa jornada que a gente vai refazer hoje. Essa pergunta, no fundo, é sobre a nossa própria cabeça. Como é que essa estrutura toda de pensamento que a gente usa todo dia foi construída? Não foi uma linha reta, sabe? Foi uma história cheia de revoluções, de rupturas que mudaram tudo e que explicam por que a gente é como é hoje. Então bora lá. O nosso roteiro é esse aqui. Vamos começar vendo como a gente saiu do mito e chegou na razão. Depois a grande virada de foco para o ser humano, em seguida a complexa mistura de fé com razão e, por fim, a revolução do eu. Pensa assim, tudo começa com uma mudança de chave. A filosofia, que significa amor pela sabedoria, é basicamente isso. É o momento em que a gente para de só aceitar o mundo como ele é e começa a perguntar ativamente por quê. É aqui que a aventura começa de verdade. Agora se prepara, porque o primeiro salto, nossa, ele é gigantesco. Tenta imaginar viver num mundo onde tudo, absolutamente tudo, é explicado pela vontade dos deuses. A chuva cai porque Zeus quis. O sol nasce porque Apolo está passeando. A primeira grande revolução foi quando alguém parou e pensou: espera um pouco, e se a explicação não estiver lá em cima, com os deuses, mas aqui mesmo, no nosso mundo? E essa mudança de mentalidade tem nome. A gente deixa para trás a cosmogonia, que eram as histórias sobre a origem dos deuses, para mergulhar na cosmologia, que é a busca racional pela origem do universo. É a troca da autoridade da tradição pelo poder da lógica, do logos. E tudo começa com uma pergunta que parece até de criança, mas que muda completamente o jogo. Do que as coisas são feitas? Percebe a diferença? A pergunta não é mais quem fez o mundo, e sim o que é o mundo. Essa busca por um princípio único, material, é a sementinha de toda a ciência que viria depois. E para essa coisa fundamental, eles deram um nome: arqué. O mais legal é que cada filósofo vinha com uma resposta diferente. Para Tales de Mileto, no fundo, tudo era água. Para outros, era o ar. Para Heráclito, era o fogo. Uma ótima metáfora para um universo que está sempre mudando. Mas o ponto principal não era nem quem estava certo. O importante é que eles estavam usando a observação e a razão para chegar numa resposta. Ok. Então, o primeiro passo foi olhar para o universo, para o que está fora. O segundo grande salto foi uma virada de 180 graus. Foi olhar para dentro. A grande questão deixou de ser do que o mundo é feito para ser como nós, seres humanos, devemos viver. E o grande protagonista dessa virada é Sócrates. Enquanto a galera debatia se tudo era átomo ou ar, ele ficava andando pelas praças de Atenas e cutucando as pessoas com perguntas difíceis. Afinal, o que é a justiça? O que é a coragem? O que é o bem? A filosofia, como diziam, desceu dos céus para a terra. A base de tudo para ele era essa frase genial: só sei que nada sei. E isso não é ele se fazendo de humilde ou ignorante. Pelo contrário, é um atestado de honestidade intelectual. Reconhecer que não se sabe de tudo é o primeiro e único passo para a gente poder aprender alguma coisa de verdade. E o método dele para isso era o que ele chamava de maêutica. Ele brincava que era um parteiro de ideias. Assim como a mãe dele ajudava bebês a nascer, ele ajudava as pessoas a darem à luz as suas próprias verdades. Com uma pergunta atrás da outra, ele ia mostrando as falhas no raciocínio da pessoa até que ela mesma conseguia formular uma ideia muito mais sólida. Agora vamos dar um pulo de alguns séculos e pousar na Idade Média. O desafio aqui era completamente outro, e era um desafio de gigantes. Como pegar a lógica dos filósofos gregos e fazê-la casar com a fé cristã? Pareciam duas coisas que não se misturavam. A tentativa de unir esses dois mundos foi o terceiro grande salto. E a gente teve 2 grandes arquitetos nessa construção. Primeiro, Santo Agostinho, que era bem influenciado por Platão. A ideia dele era algo como: a fé vem primeiro, eu creio para poder compreender. A razão seria uma luz que ilumina aquilo que já se crê. Muitos séculos depois veio São Tomás de Aquino, que, usando Aristóteles, disse que a razão e a fé são, na verdade, 2 asas que nos ajudam a voar em direção à verdade. Esse movimento todo, a escolástica, não via a razão como uma inimiga. Muito pelo contrário, ela era vista como uma ferramenta, um presente de Deus para a gente conseguir organizar e até defender a fé. A imagem perfeita para isso é uma catedral gótica. A fé é a base, a fundação sólida, mas é a razão, com toda a sua engenharia, que permite que a estrutura suba até os céus, de forma lógica e coerente. E agora,
Chegamos ao quarto e último salto, talvez o mais radical de todos. A filosofia já tinha olhado para o universo, para o ser humano e para Deus. Agora, ela se vira para um centro completamente novo, o eu. A nossa própria consciência vira o palco principal do espetáculo. A pergunta que move essa nova era é quase desesperada. É uma busca por um chão firme. Depois de tantos séculos de discussão, de tantas teorias, sobrou alguma coisa? Existe um único tijolo, uma única coisinha que seja 100% segura e da qual a gente pode partir para construir o conhecimento? E a resposta que René Descartes encontrou é um dos momentos mais famosos da história. Ele resolveu duvidar de absolutamente tudo. E se os nossos sentidos nos enganam? E se a vida for só um sonho? Ele foi quebrando tudo. Mas no meio dos escombros, uma coisa ficou de pé. O fato de que ele estava duvidando. E se ele duvida, ele está pensando. E para pensar, ele precisa existir. Penso, logo existo. O efeito disso foi um verdadeiro terremoto. O ponto de partida seguro, a base de tudo, não estava mais em Deus, nem na tradição, nem no mundo lá fora. Estava aqui dentro, na consciência de cada um. O indivíduo, o eu, passa a ser o novo fundamento de tudo. E assim a gente fecha esse ciclo. Do mito para a razão com os gregos. Do universo para o ser humano com Sócrates. A grande união de razão e fé na Idade Média. E a descoberta do eu como centro de tudo com Descartes. 4 revoluções que nos trouxeram até aqui. Essa jornada toda nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Depois do cosmos, do ser humano, de Deus e do eu, qual vai ser o próximo foco? Para onde o pensamento vai apontar agora? Será a inteligência artificial, a consciência coletiva, a neurociência? A verdade é que a gente não sabe. E talvez o quinto grande salto já esteja até acontecendo bem debaixo do nosso nariz.